assunto agora é saúde bucal. Poderemos esclarecer as nossas dúvidas sobre a ortopedia funcional dos maxilares. E com o objetivo de nos orientar, está presente no nosso programa a doutora Silvia Bastos, que é especialista no assunto. Muito obrigada pela sua presença, doutora Silvia. Obrigada a você, Mariana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a ortopedia funcional dos maxilares. Eu vejo que muitas pessoas não entendem exatamente o significado desse termo. Então, nos explique o que é ortopedia funcional dos maxilares dentro da odontologia, doutora. A ortopedia funcional dos maxilares é uma importante especialidade dentro da odontologia, que ela busca prevenir e tratar problemas de maloclusão. E esses problemas de maloclusão representam o maior problema de saúde bucal do brasileiro. Só para você ter uma ideia, nas crianças até 6 anos de idade, 73% delas apresentam maloclusão. Indo um pouquinho mais para frente, de 6 a 12 anos, 87%. Isso é alarmante, porque em 10 crianças, quase 9 apresentam maloclusão. E essa porcentagem vai aumentando na adolescência, na idade adulta, desde que não seja tratado adequadamente. Mas eu acho importante falar para vocês, então, se eu previno e trato uma oclusão, o que é uma má oclusão? Não é? Na odontologia, oclusão, ocluir dentes significa fechar os dentes. Então é a mordida, doutora? É uma mordida, é o contato dos dentes. E a gente tem que entender que para os dentes se contactarem, para a boca fechar, alguém precisa fazer um movimento. E quem é que faz os movimentos no nosso corpo? São os músculos. E esses músculos estão grudados, inseridos nos ossos. E para que os ossos mexam e fechem, também precisa estar presente articulações. E alguém comandar esse movimento, que é o nosso sistema nervoso. Quando tudo isso trabalha harmonicamente, músculos, ossos, articulações, comandados pelo sistema nervoso, nós temos oclusões, fechamentos muito aceitáveis, normais. Quando os músculos, articulações e ossos estão trabalhando desarmonicamente, aparecem as más oclusões, que podem ser representadas por uma mordida aberta, que é a falta de contato dentário dos dentes. Os dentes podem se contactar com o queixo para trás, com o queixo para frente. Muitas vezes nós temos que o maxilar superior, o osso dele é menor do que o inferior, gerando as mordidas cruzadas. Eu tinha mordida cruzada, posso dar meu depoimento, passei por esse tratamento também. E muitas vezes nós temos uma quantidade de dentes que parece que é muito dente para aquele osso. E não é. A gente sempre tem o tamanho do dente compatível com o nosso osso. Só que às vezes o osso não é estimulado devidamente e ele não cresce devidamente para receber aqueles dentes. Isso são as más oclusões. Por tudo isso que a doutora está nos explicando, eu posso entender que a ortopedia funcional dos maxilares, ela funciona procurando o equilíbrio de tudo isso, de todo esse sistema complexo que a doutora descreveu? Exatamente, é exatamente isso que você está dizendo. Quando a gente tem esse sistema todo, então quando a gente vai ao dentista, a gente não vai buscando tratar de um dente. Um dente, eu posso dizer que seria a ponta de um iceberg. Sabe aquele iceberg que afundou o Titanic? Então, quem afundou o Titanic não foi a ponta do iceberg. Foi o iceberg inteiro. O iceberg representa 9% daquela massa de gelo. O dente também, ele representa 9% de toda a área de atuação do cirurgião dentista da boca. Então, toda esta outra parte, músculos, ossos, articulações, tudo deve estar trabalhando harmonicamente. Doutora, pensando em tratamento, quais são as corretas indicações? Então, todas as vezes que a gente tiver um comprometimento dessas funções, das funções realizadas por esse sistema mastigatório, por esse sistema que o dentista trata. Porque esse sistema, não sei se vocês sabem, ele realiza nada mais, nada menos do que 26 funções diferentes. Então, mastigação, respiração, fala, deglutição. É também dele expressões da face, riso, grito, choro, então, e muito mais. São todas essas 26 funções. Quando essas funções ocorrem harmonicamente também, o que nós temos? Um desenvolvimento harmônico também, não é? Por quê? Porque a função determina a forma. Imagina uma pessoa jogando tênis.
aquele braço que ele joga tênis, que tem mais função, vai se desenvolver mais que o outro, tá certo? Então, quando você trabalha mais, você tem um desenvolvimento maior. Então, a gente deve procurar quando as funções estiverem sendo executadas inadequadamente. Depois que a gente detectou tudo isso que não está funcionando muito bem, como que a gente vai executar o tratamento? Quais são os instrumentos utilizados, doutora? Então, nós vamos depois, se der tempo, falar sobre prevenção, né? Mas imagine que a prevenção não ocorreu e que se instalou uma má oclusão. A gente procura um profissional que possa avaliar qual o grau daquela nossa má oclusão, né? Então, por exemplo, na ortopedia funcional, a gente observa o paciente desde que ele vai entrando no seu consultório. A sua postura, como ele anda, como ele sorri, como ele fala, se ele puxa mais a boca de um lado para falar, se ele sorri levantando mais o canto da boca, tudo isso demonstra o quê? Alteração de função. Pedimos vários exames para eles, radiografias, imagens, fotos de rosto, de corpo, dentro da boca. Fazemos exames que possam nos indicar qual é o lado que esse paciente dá preferência para a mastigação, tá certo? E se ele dá preferência para um lado, mais para um lado que para o outro, provavelmente esse lado vai sofrer um desenvolvimento diferente do que o outro. A partir de todos esses dados que a gente colhe do paciente, através de exames e mesmo de perguntas que nos diz toda a vida dele odontológica, não é? A gente vai poder receitar um aparelho, que vai visar o que esse aparelho? Ele vai visar recuperar as funções que estiverem inadequadas, porque a função correta vai levar à forma correta das arcadas dentárias. E quais são esses tipos de aparelhos? São aparelhos fixos, aparelhos móveis? Os aparelhos ortopédicos funcionais são aparelhos móveis, removíveis. Isso não quer dizer que não exista aparelho ortopédico fixo. Existe também alguns tipos. Existem vários tipos de aparelho, 28, 29, dependendo de cada profissional. Mas é importante determinar, deixar claro para vocês que é assim, quando você receita um aparelho, não é como uma receita de bolo. O aparelho é confeccionado para atender às suas necessidades, os seus problemas, tá certo? Depois que a pessoa passou por esse tratamento, teve a alta, é preciso uma manutenção? Qual que é a durabilidade do resultado alcançado, doutora? Bom, saúde é uma eterna vigilância, não é verdade? Então, assim, quando você tem todas as suas funções equilibradas, com certeza o teu desenvolvimento e crescimento vai ser harmônico, tá? Mas você tem que vigiar. Você precisa de uma manutenção, porque vamos supor que de repente aparece uma cárie. E essa criança ou esse adulto não trata dessa cárie. E ela vai crescendo e vai gerando dor. Até que esse indivíduo não consegue mais mastigar do lado da cárie. E começa a mastigar apenas do outro lado. Ele começa a desenvolver uma função inadequada. Uma mastigação unilateral, porque a mastigação é bilateral, como todos sabem. Não é? Então precisa de uma constante vigília. Por exemplo, às vezes você faz uma restauração, um dentinho fica um pouquinho alto. Quando você vai morder, aquela alturinha do dente pode gerar para você o início de uma má oclusão. E dentro de tudo isso, doutora, como que a gente pode trabalhar preventivamente? Então, é um trabalho de formiguinha. A prevenção, ela baseia-se mais em informação, que deve partir da gente para as mamães gestantes, desde aí, onde a gente deve informar qual a importância da amamentação, que vai promover o crescimento adequado dos ossos maxilares. Com a amamentação, a criança vai respirar direitinho pelo nariz, ela vai falar direitinho, porque a amamentação trabalha a musculatura. Devemos orientar que a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, a criança já deve mastigar. Não uma coxa de frango, mas sugar um bifinho, um pãozinho, porque mastigar é igual caminhar, tem que ser treinado. E a mastigação é o grande agente modelador desse sistema que a gente está falando. Esse sistema que é muito importante. Doutora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos e volte mais vezes ao nosso programa. Com muito prazer, Mariana. Obrigada a você. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.